Olá, alunos! Que bom encontrá-los para mais uma aula de língua portuguesa. E na aula de hoje nós vamos falar sobre textos, vamos falar sobre determinados gêneros que eles têm as suas características próprias, principalmente por serem narrativos e por contarem histórias diversificadas do homem. E que gêneros são esses? Olha aí o nosso texto. Olha só, vamos trabalhar hoje os gêneros narrativos modernos, romance, novela e crônica. Vamos traçar aí um pequeno paralelo indicando diferenças e semelhanças, certo? Vamos começar? Então, olha só, o nosso primeiro gênero que será trabalhado é exatamente o gênero romance, ou seja, aquele texto que vai contar histórias diversas. E o que é o romance? Vamos lá. Observando aí no nosso texto, é um gênero, no caso, o romance é um gênero discursivo que consiste em uma narrativa longa, certo? Essa aqui é a principal característica desse gênero. Ou seja, é uma narrativa longa que, escrita em prosa, ou seja, em parágrafos, representa aspectos da vida familiar e social do homem. Ele pode ser fictício, certo? Ou seja, contar histórias que não são reais, né? São inventadas, ou pode misturar ficção, certo? O que não é real com a realidade. Ok? Então percebe que esse gênero é exatamente aquele que vai fazer parte das nossas obras literárias em diversos períodos da nossa literatura, desde a sua origem até os dias atuais. Então nós vamos ter como romance, né, obras brasileiras, vamos ter Iracema, de José de Alencar, vamos ter também, por exemplo, Brás Cubas, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, e vamos ter também romances modernos, como Dois Irmãos, de Milton Ratum, certo? Então percebe que muito antes mesmo desses que eu citei, nós já tínhamos romances diversificados, que contam histórias diversas de seres humanos e com a sua história de vida, misturando realidade com ficção ou apenas ficção. Por exemplo, quando pegamos Iracema, nós vamos ter um romance histórico, né, um período aí que vai ser desenvolvido durante a colonização, ou seja, o período em que o Brasil foi colônia, certo? E nós vamos ter o encontro de povos, como o índio, na figura de Iracema, e o nosso herói Martim. Então perceba que nós vamos ter Martim, o branco, né, o europeu, com Iracema. E nós vamos ter uma história de amor que vai passar por diversas dificuldades, né? E esses dois vão lutar para ficarem juntos. Perceba que é uma história que vai misturar ficção, não é? Ou seja, pontos, fatos, relatos inventados com questões de realidade, como por exemplo a chegada do homem branco, né, a luta do branco com o índio, né, por terras. Então vamos ter todas essas questões abordadas aí. E perceba que esse gênero é um gênero narrativo. Então, por ser um gênero narrativo, um romance, ele vai apresentar um narrador, aquele que conta a história, esse narrador pode participar da história ou contar a história, não é, apenas observando de maneira distante, ou até mesmo um narrador que vai estar misturado ali entre personagens, né, que exatamente quando ele faz uso do discurso indireto livre, certo? Agora, nós vamos ter também, além desse narrador, nós vamos ter os personagens, o tempo, quando aconteceu, o lugar, né, o espaço físico, certo? O enredo, a trama, as ações, certo? Os personagens que estarão envolvidos nessas ações, e vamos ter todos esses elementos que são próprios de uma narrativa presente em um romance, certo? Eles também vão estar presentes em outro gênero, que é exatamente a novela. Colocando aí o nosso texto, olha só, a novela é um gênero discursivo também de tipologia narrativa. Então todos aqueles elementos que eu já citei, narrador, personagens, tempo, espaço, o enredo, o conflito, clímax, certo? Desfecho, nós vamos ter esses elementos presentes também na novela.
caracterizado por ser breve, ou seja, ele não é um texto narrativo longo, como o romance, ele é breve. Porém, ele difere do conto, né, por apresentar uma narrativa mais extensa. Então, vamos dizer aí que ele estaria entre um gênero, pelo seu tamanho, intermediário. O romance como aquele gênero narrativo longo demais, certo? O conto como um gênero narrativo curto e a novela como um gênero narrativo aí, breve, mas ele não é tão breve quanto o conto, ele seria mais um gênero intermediário, certo? E ele vai apresentar uma narrativa extensa, assim como o conto, né, difere do romance por ser menor. De acordo com Marçal Moisés, um estudioso da literatura, a novela possui, então vamos ver aí características dela. Pluralidade dramática. Ao contrário do que acontece no conto, a novela desenvolve, olha só, vários enredos ao longo da narrativa que podem estabelecer conexões entre si. Então, quando a gente pensa em vários enredos, nós podemos ter núcleos diferentes de personagens, né, que vão desenvolver ali as suas histórias. Por exemplo, podemos ter personagens, né, um núcleo de personagens que vai estar numa cidade, um núcleo urbano, e podemos ter um núcleo de personagens que vai estar lá em um meio rural, né, em uma cidade do interior. Então, percebe que são dois núcleos diferentes com histórias que serão desenvolvidas de maneiras diferentes. Em determinado momento, essas histórias podem se cruzar, certo? Vamos na sequência? Olha só. Além da pluralidade dramática, nós vamos ter sucessividade, ou seja, o enredo é desenvolvido de maneira sequencial, ou seja, nós vamos ter uma história que vai dar origem, né, daquele acontecimento e ela vem sendo desenvolvida até o seu desfecho, em uma sequência temporal mesmo, embora essa sequência possa ser alterada ao longo da narrativa, né? Então, a gente pode até pensar naquelas histórias que são contadas, aquelas novelas que você tem o desenvolvimento linear e em determinado momento da história você tem ali uma pausa, né? E a pessoa, por exemplo, através de um personagem, pode lembrar um acontecimento do passado. O que acontece nesse momento? A história volta ao momento anterior para contar um fato que já aconteceu, certo? Então percebe que aí nesses momentos são aqueles flashbacks, aqueles momentos que uma pessoa, de repente, o narrador lembra de um fato passado e traz para aquele momento atual da narrativa, ok? Na sequência, olha só, que caracteriza também tempo. Olha só, na novela o tempo é histórico, isto é, determinado pelo calendário e pelo relógio, tempo cronológico. Então, em muitas situações, a novela ela pode ser ambientada em determinado período da história, a Idade Média, depois pode ser a Idade Moderna, ou em tempos mais modernos, na atualidade, certo? Vamos na sequência. O espaço. Tempo e espaço são definidos pela pluralidade dramática. Lembram que eu mencionei que nós podemos ter núcleos diversos de personagens, de repente personagens que vivem na cidade e personagens que moram no interior. Ou seja, temos espaços diferentes aí, onde ocorre essa narrativa, né? Um espaço urbano, um espaço rural, certo? Pois as ações dos personagens são responsáveis por deslocá-los para diferentes ambientes da narrativa. Então, se podemos pensar em uma novela, esse gênero narrativo, de repente, determinado personagem que vive lá no espaço rural, no interior, decide sair daquele lugar e tentar a vida na cidade, né? Lutar, alcançar um sonho lá na cidade. O que vai acontecer? Nós vamos ter exatamente esse deslocamento desse personagem que sai lá daquele núcleo rural para o núcleo urbano. Então, percebe que esse espaço está relacionado aí com esse desenvolvimento, com os núcleos dramáticos, com essa pluralidade dramática. E quando esse personagem sai lá do ambiente rural para o ambiente urbano, o que vai acontecer? Nós vamos ter aí o encontro desses ambientes, de repente o encontro desse personagem que é do interior com o personagem da cidade, um cruzamento de histórias e diferentes vivências que nós vamos ter abordadas aí na novela, certo? Vamos na sequência? Percebam, gente, que nós estamos falando de um gênero narrativo, a novela, certo? E esse gênero a gente confunde, no caso, muitas vezes até com a novela que passa na televisão, a telenovela, a teledramaturgia. Mas é justamente porque nós vamos ter nesse tipo de
texto, nesse tipo de gênero discursivo, a possibilidade de adaptação de maneira mais fácil, né, de maneira rápida para a linguagem tanto da TV quanto do rádio. Vamos já ver isso um pouquinho mais à frente. Olha só, a linguagem depende das circunstâncias históricas da narrativa. Ou seja, se um fato é narrado na Idade Média, a linguagem denota características da época. Se a narrativa é desenvolvida na atualidade, a linguagem acompanha os hábitos culturais contemporâneos de um determinado local. Ou seja, se eu tenho uma história que acontece lá no início do século, certo? Por exemplo, no início do século XX, eu vou ter termos, expressões, palavras e personagens falando, né, se expressando do modo como a língua portuguesa se apresentava lá naquele período. Se é na época da colonização, a linguagem será também de acordo com aquele período histórico. Então, linguagem e a época têm uma relação muito forte. Se é um acontecimento, um fato, uma história da atualidade, nós vamos ter uma linguagem atualizada, uma linguagem atual. Então, perceba que a linguagem está sempre ligada ao período em que a história acontece, em que a narrativa é desenvolvida, certo? E os personagens? Vamos lá? Os personagens, olha só, não há limites de personagens. E, ao longo da trama, novos podem surgir, assim como outros podem ser retirados da trama, tudo em prol do fio narrativo, certo? Então, os personagens eles se apresentarão diversos, certo? Eu posso ter diversos personagens em determinado momento da história. Algum personagem pode sair de cena, pode viajar, pode, de repente, perder a vida, não é? Mas tudo isso relacionado ao desenvolvimento da narrativa. Tudo que acontece em uma novela, nessa trama, você tem uma justificativa, porque isso precisou acontecer para que a história tomasse determinado rumo, certo? De repente, lá no núcleo rural, a personagem acaba perdendo um familiar, perdendo a mãe. Um exemplo, triste esse momento, mas isso faz com que ela queira sair daquele lugar, de repente para esquecer esse trauma, né? De repente porque ela não é um ambiente que ela já não tem mais nenhuma ligação, isso vai fazer com que ela saia desse local. Então perceba que esse acontecimento, né, teve uma consequência na vida de uma personagem que de repente, achando que não há mais nenhuma ligação com aquele local, resolve sair daquele núcleo rural para viver na cidade. Olha aí o que aconteceu, né? Devido a uma situação que aconteceu com uma personagem, a mãe. Ok? Vamos lá? O enredo, ou seja, as ações. Olha só, gente. O enredo, diferentemente do que acontece com o romance, cuja extensão é maior, o que permite um ritmo mais lento, a novela segue um ritmo, olha só, mais acelerado, certo? As ações das personagens são essenciais para a narrativa. Por isso, a novela tornou-se um texto que pode ser facilmente adaptado para teledramatização ou radiodramatização. Ou seja, as famosas novelas que nós temos hoje, na atualidade. Diversas novelas que passam na TV, que foram inspiradas, de repente, ali em determinada história, em determinada novela, certo? Então, elas podem ser adaptadas facilmente para a TV ou mesmo para o rádio, ok? Vamos pegar um exemplo de novela que foi colocado aqui no nosso texto. Nós temos aqui exatamente um trecho da novela Quincas Berro d'Água, né? Um personagem que era chegado a uma festa, que gostava, né, de se divertir bastante lá na Bahia, e dizem as más línguas, né, na obra que ele nunca colocou uma gota de água na boca. E no dia que ele aconteceu, ele deu um berro tão grande, gritando, é água! Que foi ouvido por diversos lugares daquela região, né? Isso daí é uma forma exagerada de enfatizar essa característica do nosso personagem que gostava de bebidas alcoólicas. Vamos ver um trecho de como essa novela foi desenvolvida? Acompanhe aqui comigo. Olha só. Até hoje permanece certa confusão em torno da morte de Quincas Berro d'Água. Dúvidas por explicar, detalhes absurdos, contradições no depoimento das testemunhas, lacunas diversas. Esse personagem, pessoal, ele acaba falecendo. E quando ele morre,
Os seus amigos, que eram os amigos de bar, né, que gostavam de beber bastante, resolvem sair com o corpo do morto pela cidade. Eles acabam se envolvendo aí em aventuras e muitas confusões, certo? Porque eles querem aí fazer a despedida desse amigo. Porém, a família não gosta muito disso, certo? Vamos voltar aqui? Olha só. Não há clareza sobre a hora, local e frase derradeira. A família, apoiada por vizinhos e conhecidos, mantém-se intransigente na versão de tranquila morte matinal, sem testemunhas, sem aparatos, sem frase, acontecida quase 20 horas antes daquela outra, propalada e comentada morte na agonia da noite. Quando a lua se desfez sobre o mar e aconteceram mistérios na orla do cais da Bahia, presenciada no momento por testemunhas idôneas, largadamente falada nas ladeiras e becos escusos, a frase final, repetida de boca em boca, representou, na opinião daquela gente, mais que uma simples despedida do mundo. Um testemunho profético, mensagem de profundo conteúdo, como escreveria um jovem autor de nosso tempo. Então, pessoal, percebam que esta novela é um tipo de texto que você vai ter exatamente aí questões, né? Você vai ter diversos personagens, você vai ter personagens que representam pessoas envolvidas em questões morais, tanto de bons costumes, aparência social, como também de crítica, né? Até certos comportamentos sociais que eram vistos com maus olhos nessa época. É uma leitura bem interessante e muito divertida nesse texto aí, certo? Quincas Berro d'Água. Então, a morte, né? A morte é a morte de Quincas Berro d'Água que nós podemos observar aqui na referência, certo? Leiam, vocês vão se divertir bastante. Para finalizar, a crônica, rapidinho. Então, olha só. A crônica é um tipo de texto narrativo curto, certo? Geralmente produzido para meios de comunicação, por exemplo, jornais, revistas, etc. Além de ser um texto curto, possui uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. Essa é a principal característica, cotidiano, acontecimentos do cotidiano. Então, vai falar de situações comuns do dia a dia, certo? Olha só, principais características, narrativa curta, certo? Linguagem simples e coloquial, ou seja, aquela linguagem mais informal, que muitas vezes não vai estar ligada a normas, né? Não vai se preocupar com as normas da língua portuguesa, ok? Ela pode ser trazida para cá, nesse contexto, mas quando é trazida, tem intenção, tá? Não é feita de maneira aleatória, é porque tem a intenção de mostrar como determinado personagem se expressa, de aproximar o texto mais ao seu leitor, certo? Sempre intencional. Poucos personagens, se houver em determinadas situações, você pode ter apenas o narrador, não é? Que é personagem descrevendo ali determinada situação, espaço reduzido e acontecimentos do cotidiano, certo? Visto isso, visto todas as características com relação aos nossos textos, vamos para a nossa DLI agora. Muito bem, pessoal, vou deixar vocês com a atividade, leiam o texto e respondam ao questionamento, certo? Bom exercício a todos e até daqui a pouco.
Muito bem, gente, retornamos para o nosso momento de interatividade, lembrando que esse momento ele é realizado por meio do nosso chat. Então, se você tem alguma dúvida, se você quer enviar suas respostas ou fazer algum comentário sobre a aula para fazê-la mais rica, você pode fazer por meio do chat. Tá com dúvida também, tira essa dúvida lá no chat, que os nossos professores estão de plantão para auxiliar vocês. E vamos ver quem interagiu pelo chat? Vamos lá observar aqui. Olha só, o Efraim interagiu e falou que a resposta dessa questão aí, a questão de número 1, é a letra E. Agradeço a participação do nosso aluno e também dos nossos alunos que estão interagindo lá no chat, certo? O Kennedy interagindo aqui com a gente também, lá da Escola Estadual Coronel Fiuza, ele também afirma que a resposta da questão é a questão, ou seja, a letra E, certo? Concordando com o nosso primeiro aluno. Olha aí, o Carlos Eduardo também interagindo, afirmando que a resposta correta para essa questão é a letra E. Vamos lá? O Rian Vitor também, letra E. Agradeço a participação do nosso aluno que interagiu, de todos que estão interagindo. Rodrigo afirmando também que a resposta correta é a letra E. Até esse momento, um consenso com relação às respostas. Agradeço a participação de todos que estão interagindo no chat. Lembrando, não dá para falar o nome de todos, porque o tempo não permite, mas eu agradeço de coração a participação, certo? Vamos lá, vamos corrigir? Acompanha comigo aqui. A questão de número 1, olha só, retirada do Enem de 2008, São Paulo vai se recensear. O governo quer saber quantas pessoas governa. A indagação atingirá a fauna e a flora domesticadas. Bois, mulheres e algodoeiros serão reduzidos a números e invertidos em estatísticas. O homem do censo entrará pelos bangalôs, pelas pensões, pelas casas de bairro e de cimento armado pelo sobradinho. E pelo apartamento, pelo cortiço e pelo hotel, perguntando: quantos são aqui? Pergunta triste, de resto. Um homem dirá: aqui havia mulheres e criancinhas. Agora, felizmente, só há pulgas e ratos. E outro: amigo, tenho aqui esta mulher, este papagaio, esta sogra e algumas baratas. Tome nota dos seus nomes, se quiser. Querendo levar todos, é favor. E outro: 2 cidadãos, somos 2. Naturalmente, o Senhor não a vê, mas ela está aqui. Está. A sua saudade jamais sairá do meu quarto e do meu peito. Então, temos aí um texto de Rubem Braga, exatamente uma crônica, certo? Temos aqui a referência do nosso texto. E aí, com base nisso, olha só, o fragmento acima, que é, no caso, o fragmento acima, em que há referência a um fato histórico, o recenseamento, apresenta características marcantes do gênero crônica. Aí a gente tem que buscar a alternativa em que nós vamos ter a característica marcante desse gênero crônica. Então, eu percebo que é um gênero que vai falar sobre determinado fato do cotidiano. Na nossa crônica, o principal fato é o recenseamento, a contagem dos cidadãos, das pessoas que vivem em determinada cidade, estado ou mesmo país, certo? E a gente observa no texto até elementos, né, que a gente pode ter de humor, né, como o homem que vai responder ao homem do censo, dizendo: senhor, aqui temos essa mulher, esta menina, essa minha sogra, se quiser levar, né, você faz um favor. E outros também que a gente tem até uma pessoa que está com saudade, uma saudade ali eterna de um ente querido que partiu, da sua esposa, né? O Senhor não a vê, mas a saudade não sai do meu peito. Percebo que forma poética, né, dele falar da outra pessoa, de materializar ela na sua vida. É uma crônica bem interessante de Rubem Braga. Perdão. Vamos lá? Então, a característica marcante do gênero crônica, vamos lá? Ao expressar o tema de forma abstrata, evocando imagens e buscando representar a ideia de uma coisa por meio de outra. Tivemos essa ideia de forma abstrata? Não. Perceba que nós pegamos um ponto ali da realidade, né? Então, e também não se buscou falar de uma ideia para representar por meio de outra coisa. Então, a letra A não pode ser. B, manter-se fiel aos acontecimentos retratando personagens em um só tempo, em um só espaço. Manter-se fiel aos acontecimentos. Pessoal, a crônica
percebemos aí que ela tem o tom de ficção. Então, não é um acontecimento, vamos dizer, fiel, verídico, certo? Não pode ser a letra B. Vamos adiante. Contar a história centrada na solução de um enigma, construindo os personagens psicologicamente e revelando-os aos poucos, né? Revelando-os pouco a pouco. Tivemos um enigma nesta crônica? Também não pode ser a letra C. Letra D. Evocar de maneira satírica a vida na cidade, visando transmitir ensinamentos práticos do cotidiano para manter as pessoas informadas. Tivemos um ensinamento como em uma fábula aqui? Também não. Então, a resposta correta só pode ser a letra E, certo? Olha só, que é a única que sobrou, valer-se de tema cotidiano, olha só, como ponto de partida, que foi o recenseamento, para a construção de um texto que recebe tratamento estético. A gente percebe o humor, percebe a forma poética como um dos personagens se refere à esposa que já partiu, então a alternativa correta só pode ser a letra E. Certo? Agradeço a participação de todos e agora vocês ficam com o próximo momento da nossa aula. Até mais! Olá, alunos! Primeiro ano, vamos agora de matemática, depois dessa belíssima aula do professor Denilson. Vamos ver qual será o conteúdo da nossa aula de hoje. Dá uma olhada. Então, hoje nós iremos estudar, nessa aula 75, o gráfico de uma função afim, ok? Gráfico de uma função afim. Então, a gente vai ver como é o gráfico de uma função afim, tá? O gráfico de uma função afim, que essa função também é conhecida, vocês vão ver nos livros de matemática, como função do primeiro grau, tá? Então, função afim ou função do primeiro grau, tá? É a mesma coisa. Então, a gente vai estudar especificamente o gráfico de uma função afim, tá? Mas aí, para a gente entender o que é a função, ou o gráfico de outras funções, né? A gente vai trazer aqui alguns conceitos e alguns exemplos de outras funções, de gráficos de outras funções, tá? Então vamos para a nossa primeira cartela. Vejam aí que o gráfico cartesiano, vejam, então aqui nós temos, né, que nem todos representam uma função. Por exemplo, esse gráfico A, ele representa uma função? Com certeza, é verdade, porque vejam, ó, eu tenho aqui, se eu traçar uma reta vertical, eu vou encontrar essa reta, né, essa reta vermelha em um único ponto, tá? Vou traçar uma outra reta vertical, vejam, eu só tenho um único ponto, né? Um único ponto aqui em que eu encontro a reta vermelha. Diferente desse outro gráfico aqui, ó, da letra B. Esse outro gráfico da letra B, ó, tem um ponto aqui e nós já temos um outro ponto ali. Então, a reta vertical, essa reta verde que eu tracei, tá certo? Para que eu conseguisse traçar essa reta. Vamos ver um outro exemplo? Olha só, também nós temos uma reta interceptando o eixo Y e o eixo X, tá? É apenas isso que você precisa guardar nesse primeiro momento sobre esse conteúdo, tá? O gráfico de uma função afim é uma reta que intercepta o eixo X e o eixo Y, tá? Sempre em dois pontos, ok? Observem que essa reta, ela já está para o outro lado, né? Vejam,
Na tela anterior, nós tínhamos a reta nesse sentido, né? No próximo exemplo, já temos em outro sentido. Isso aí a gente vai ver mais na frente, que existem, tá? Gráficos com funções crescentes e decrescentes, tá? Quando a gente estiver estudando lá os ângulos, tá? A gente vai ver com mais detalhes, tá? Essas questões, e quando a função é crescente, quando a função é decrescente, tudo bem? Vamos lá para a próxima cartelinha, onde nós temos um outro exemplo, tá? Um exemplo bem parecido também, um outro gráfico de uma função afim, tá? Vejam que nesse outro exemplo já temos o sentido da reta, né, em outra direção. Isso é para mostrar para vocês que essa reta ela pode passar, ela pode interceptar esses eixos em vários pontos, tá, pessoal? Em vários pontos. Vejam que nós temos aqui novos exemplos, tá? Nós temos o menos 40, eixo X, né, menos 40. E aqui no eixo Y temos o valor aqui de 320 positivo, tá? No gráfico aqui da letra C já temos o mesmo valor, só que positivo, né? E vejam, o valor para Y ali também positivo. Isso tem a ver, pessoal, com o coeficiente angular da nossa reta, tá? Que a gente vai ver em uma próxima oportunidade. Nas próximas aulas a gente vai estudar o coeficiente angular e o coeficiente linear dessas funções, tá? Na letra B, a mesma coisa, né? Olha só. Só que na letra B, nós já temos o valor aqui de menos 320, né? No eixo Y. Então vejam que o sentido da reta, a posição da reta já ficou diferente, né? Então toda vez que a gente mudar um valor, seja para positivo quanto para negativo, tá? Nesses gráficos, a gente terá o sentido da reta invertido ou a posição da reta será diferente no nosso gráfico, tá? Lembrando que para a gente construir esse gráfico, nós precisamos sempre, claro, de uma função, porque isso aqui representa o gráfico de uma função, né? Então, de novo, temos aí a letra A, a letra B, ok? Letra C e letra D. Vocês vão dizer aí, vão apontar quais desses gráficos representam uma função afim. Tudo bem? Então, daqui a pouco a gente volta para fazer a nossa correção. Boa atividade!
Muito bem, voltamos para fazer a correção da nossa DLI, mas claro, antes a gente vai ver algumas respostas de vocês, tá? Vou chamar alguns nomes aqui, não dá para chamar todo mundo em função do tempo, tá? Bom, vamos, a Heloísa colocou questão letra A e D, tá? Então, segundo a Heloísa, a A e a D são gráficos de uma função afim, ok? Daqui a pouco a gente vai fazer a correção. A Raíza, né? Raila, né? Colocou a questão somente a letra D, somente o gráfico D, segundo... Raila não, é Raíza, tá? Perdão. Vamos agora com a Ágata, né? A próxima. A Ágata colocou somente a letra D, então segundo a Ágata, apenas a letra D é gráfico de uma função afim. Quem mais? Kellyson colocou a letra D também. Eu vi no chat que a maioria colocou somente a letra D. Será que é só a letra D? Será que é a letra C, a letra A também? Vamos ver daqui a pouco. O Paulo colocou A e D, ok? Quem mais? O Kennedy. Kennedy colocou A e D também, ok? Ana Rita, né? Ana Rita colocou somente a letra D. Severino colocou a letra A, somente a letra A, ok? O Alexander colocou a letra C, letra C. Temos mais alguém? Bom, acho que dá para a gente corrigir, né? Então vamos lá, pessoal. Desses 4 gráficos que nós apresentamos para vocês aí, tá? Apenas 2 são gráficos de uma função afim. Vamos descobrir por quê. Vamos lá. Bom, eu falei para vocês durante a aula que para ser um gráfico, para que um gráfico, né, seja de uma função afim, nós precisamos de 2 condições. Primeiro, essa reta vermelha, ela precisa interceptar tanto o eixo X quanto o eixo Y, tudo bem? Então aqui está o eixo do X, né? E o eixo dos Y. Okay? Então vejam que aqui no eixo Y nós tivemos a reta interceptando ali o eixo Y em apenas um ponto. Aqui no eixo X também apenas um ponto. E além disso, nós precisamos ter uma reta. Professor, mas a letra B interceptou ali o eixo X em 2 pontos. Mas vejam, em primeiro lugar nós não temos uma reta, nós temos uma parábola, ok? Temos aqui uma parábola. E não pode ser parábola, não pode ser curva, tem que ser uma reta. Okay? Então, por esse motivo, a letra B, só por esse motivo, na verdade, né? A letra B já não poderia ser o gráfico de uma função afim. Outro detalhe, aqui no eixo Y, né, nós não temos essa parábola, né, interceptando ali. Ela passou exatamente na origem, ok? Interceptou aqui o 2, né, o eixo X aqui em 2, mas não interceptou ali o eixo Y, apenas na origem. Tudo bem? Então, letra A é verdade, tá? Letra B é falsa, não é o gráfico de uma função afim. Na letra C, vejam, como nós temos uma curva, então só por esse motivo já dá para a gente descartar ser o gráfico de uma função afim, tá? Por quê? Porque não é uma reta. Além disso, essa curva ela interceptou o eixo Y aqui, ó. Apenas o eixo Y. Ela nem chegou a encostar no eixo X, ó. A curva chegou aqui, né? Passou ali rés o eixo X. Tudo bem? Então a letra C, ela também não é o gráfico de uma função afim. E aí sobrou a letra D, né? A letra D é verdade, tá? Por quê? Porque nós temos uma reta e essa reta interceptou o eixo X e o eixo Y ali em 2 pontos. Tudo bem, pessoal? Vocês foram ótimos, tá? Como sempre. Nós nos vemos aqui numa próxima oportunidade para a gente dar sequência aos nossos estudos, tá? Bom, até lá e até a próxima.